Give me the camera, please. Go. I've never seen anything like this. Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e as melhores apostas para terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, com destaque para o US Open, mais precisamente 2 jogos do quadro feminino e 1 do quadro masculino. This is where barrier breakers Out there to give some go. meet dream chasers. What a shot. And the OGs meet the next to bees. Wow. Where the stars, under these lights, sensational, meet a whole new electricity. This is where tradition meets trending. And every moment is history. Give her what she deserves, New York. The US Open, spectacular awaits. Começamos com o primeiro jogo entre Jessica Pegula e Bárbara Krejcikova. Temos a jogadora da casa que venceu e muito bem ali por 2-0. Antes, na ronda anterior, tinha vencido uma Azarenka por 7-5 e 6-1. E até o momento, em 4 jogos feitos aqui no US Open, tem 4 vitórias e nenhum set perdido. Por isso mostra aqui alguma consistência no jogo da Pegula, que a par da Coco Gauff era as duas jogadoras da casa que mais chances tinham de tentar levantar aqui o troféu. A Coco Gauff foi surpreendida pela Osaka. Pegula continua em competição e a tentar sonhar com o título aqui no último Grand Slam da temporada. Já a Krejcikova venceu a Townsend por 2-1 num jogo onde a Krejcikova entrou muitas vezes naquele limbo de emoções. E a verdade é que ganhou pelo cansaço. A Townsend no último set já estava com muita fadiga, ainda assim recupera um break, mas depois leva logo de seguida. Por isso aqui a Krejcikova soube tirar partido, lá está, do desgaste físico e mental da adversária, e foi por isso que venceu. Mas parece-me que a Krejcikova já está a entrar muitas vezes naquele jogo que ela joga contra si própria, além de jogar naturalmente contra a adversária. Por isso não tem gostado tanto da Krejcikova, por isso também mais vezes tem posicionado contra ela do que a favor nos últimos jogos, a não ser que a odd, lá está, esteja muito desajustada e veja aqui com boas possibilidades de ela vencer, coisa que já posso adiantar, não é a aposta que eu vou sugerir nesse jogo. Aguardem mais um pouco que já vamos lá. Em termos de head-to-head, confronto direto, Krejcikova venceu o último jogo em novembro do ano passado, no WTA Finals, por 2-0, por um duplo 6-3. No entanto, quero fazer aqui um disclaimer, porque a Krejcikova o ano passado esteve bem, principalmente na reta final da temporada, e beneficiou de uma Pegula que, fruto do desgaste da temporada, não apareceu no WTA Finals nas melhores condições, e por isso acabou por perder da forma como perdeu, por exemplo, para essa Krejcikova. Porque a verdade é que os jogos anteriores superam o período máximo que eu tenho para avaliar e determinar se é um jogo importante que eu deva ter em atenção ou não. Por isso, o único jogo que se enquadra nos 18 meses é esse da WTA Finals, num contexto muito diferente daquele que vamos ter amanhã. Em termos de mercado, eu vou-me posicionar aqui no menos 12,5 da Jessica Pegula, que neste momento está a pagar 1,78 com meia unidade. E porquê? Porque acho que a Jessica Pegula a jogar em casa, com o apoio do seu público, a forma como tem vindo a jogar e a forma como tem se soltado no seu jogo, é uma jogadora muito perigosa. Krejcikova, como já disse, muitas vezes joga contra ela própria. Teve aqui 2 jogos seguidos desgastante fisicamente e mentalmente, ao contrário da Jessica Pegula, que tem passeado até o momento no US Open. Por isso aqui, a confiar uma vez mais naquilo que são as armas da jogadora da casa, menos 2,5 a 1,78 com uma unidade. Depois partimos para o jogo da Osaka contra a Mukova que venceu e muito bem a Marta Kostyuk. Quando digo muito bem, ela perde aquele primeiro set e estava a ver ali as coisas um bocadinho mal encaminhadas para a Mukova. No entanto, lá está, no último set impôs-se uma vez mais, como já tinha se imposto no primeiro set. E a Marta Kostyuk muito errática, muito ao ler do seu serviço, mas o serviço com poucas percentagens de pontos ganhos, tanto no primeiro como principalmente no segundo. E aqui a Mukova, como uma jogadora que sabe se posicionar melhor, sabe defender melhor, acabou por ganhar. Mas a verdade é que
a Mukova, em todos os jogos que fez até ao momento aqui no US Open, perdeu sempre um set. Perdeu com a Venus Williams, com a Sorana Cirstea, com a Noskova e hoje perdeu com a Marta Kostyuk. Já a Osaka começou com uma Minen 2-0, 2-0 frente à Batiste, 2-1 frente à Kazakhstini e 2-0 frente à Kokogov, que era considerada, tirando lá está Zabalenka e Iga Swiatek, era uma jogadora aqui que aparecia com boas probabilidades para conseguir aqui levantar aqui o título em casa, mas perde por 6-3, 6-2, com Osaka a jogar muito bem, muito solta, ganhou 94% dos pontos ganhos no primeiro serviço, 77% no segundo, com uma variação de velocidade entre no primeiro serviço 169 km por hora, o segundo 130 km por hora. É muita velocidade, é boas percentagens de primeiras bolas, uma grande conversão dos pontos e principalmente aquele que fez a grande diferença é que a Osaka disparou 10 winners e cometeu 12 erros não forçados. Já a Kokogov teve desastrosa naquilo que foi o planeamento para o jogo, porque disparou 8 winners e cometeu 33 erros não forçados. É muito erro não forçado para poucos winners e com uma probabilidade baixa em termos de pontos ganhos no primeiro serviço. Estamos a falar uma porcentagem na casa dos 52%, o que é baixo, tendo em conta o primeiro serviço e tendo em conta a superfície que estamos a falar. Olhando aqui para o confronto direto, a Osaka venceu o último jogo no Australia Open este ano por 2-1, e aqui temos um contexto próximo porque trata-se de um grande slam e condições. É claro que o tempo na Austrália é diferente do que nos Estados Unidos, mas em termos de velocidade de corte não andará assim tão longe quanto isso. Ainda assim há uma diferença, mas não é uma diferença da noite para o dia, como eu costumo dizer. E a verdade é que, por exemplo, e podemos ter aqui um cenário interessante, a Mukova ganha o primeiro set no Australia Open por 6-1, leva um 6-1 no segundo set e perde por 6-3 no terceiro e derradeiro set. Olhando para esse jogo, olhando para o momento das duas jogadoras, o cansaço acumulado da Mukova, que em todos os jogos teve que jogar o terceiro set, a confiança por ter ganho a Kokogov da forma como a Osaka ganhou, aponto claramente aqui um jogo para o menos 12,5 da Osaka a 1,75, também com a meia unidade. E partimos então para o último jogo. Jogo entre Novak Djokovic, que vai jogar contra o Taylor Fritz. Novak Djokovic que aparece neste torneio depois de ter só jogado o Wimbledon, por isso teve aqui um espaço interessante, mais de um mês sem competir. Vence o Thiem, mas não fiquei com boas impressões. O Thiem teve break à frente, não conseguiu aproveitar, e o Djokovic tem tido algumas dificuldades. Basta ver que o Svajda rouba-lhe um set, o Kaminori rouba-lhe um set e o Struff não ganhou-lhe um set, mas complicou-lhe a vida, digamos assim, porque o Djokovic é aquele jogador que a cada ronda fica mais forte, começa a blindar a sua mente. E depois lá está, o Djokovic sabe que precisa claramente ganhar aqui algum ritmo, algumas dinâmicas, para depois, quando enfrentar, por exemplo, a Sinner ou Alcaraz ou outro jogador qualquer, ou por exemplo um Taylor Fritz, que joga em casa e é um jogador perigoso, consiga se impor. A verdade é que o Struff teve aqui algumas situações interessantes. Teve só apenas uma situação de break no jogo de serviço do Djokovic e não conseguiu converter. O Djokovic conseguiu sair desta situação de aperto. A verdade é que o Struff depois enfrentou 8 situações de breakpoint, apenas salvou 2 desses 8 breakpoints que teve contra. Em termos de serviço, a clara bola do Struff andou mais, mas ganhou menos pontos no primeiro serviço do que, por exemplo, Novak Djokovic, que ganhou 79% no primeiro serviço contra 66% do primeiro serviço do Leonard Struff. O Fritz venceu muito bem o Mayates. Mayates que não teve qualquer hipótese, 6-4, 6-3, 6-2, um Fritz a jogar muito bem, a saber que era importante despachar esse jogo para se focar depois no jogo contra o Novak Djokovic. Ganhou 91% dos pontos ganhos no primeiro serviço, 65% no segundo, não teve qualquer breakpoint contra,
teve 8 breakpoints a favor, converteu 4, uma porcentagem de 50%. A bola no primeiro serviço do Fritz andou 188 km/h, o segundo na casa dos 160, e o Fritz disparou 30 winners e cometeu apenas 18 erros não forçados. Digo apenas porque há mais winners claramente do que erros não forçados. Já o Mayates 17 winners, 30 erros não forçados, e a verdade é que o Fritz em termos de jogo claramente foi superior. Em termos de confronto direto, vale a pena dizer que Novak Djokovic ganhou praticamente todos os jogos, ou mesmo todos os jogos que fez contra o Fritz, entre abril de 2019 e outubro de 2024. Sendo que o jogo em outubro de 2024 foi em Xangai, na China, e o Novak Djokovic ganhou por 2-0 pelos parciais de 6-4 e 7-6. Aqui é um jogo difícil porque eu não concordo muito com o de Novak Djokovic. Aceitaria o modo ali a rondar um 66 ou um 72. A um 67 não acho que é um modo convidativo à entrada. O mercado prevê um jogo relativamente longo, pelo menos com um quarto set, e dá para perceber isso porque ambos os jogadores ganham 7, 1,40. Por isso o mercado está convencidíssimo que é um jogo pelo menos para ir a um quarto set, e eu concordo, porque já houve adversários que roubaram um set aqui ao Novak Djokovic. Claro que a fase era outra, o Novak Djokovic não estava com o ritmo competitivo como nós sabemos. Aqui já se aproxima mais daquilo que sabemos e conhecemos do Novak Djokovic. No entanto, em termos de mercado, vou-me posicionar a favor do Taylor Fritz com um quarto de unidade a 2,35. Acho que no longo prazo é o que faz mais sentido, é o que tem mais valor. Claro que é um jogo para quem puder ver o jogo, ver como é que o Fritz entra, como é que está a servir, como é que está a responder, e perceber se essa odd acaba por justificar também com o jogo a decorrer. No entanto, em pré-live, com base no que sabemos, com base nas odds, com base naquilo que é uma fase, a fase do Djokovic, que já começa aqui a ser colocada em causa, lutar por títulos como este, por exemplo, quando tens um Sinner, quando tens um Alcaraz. Mas pronto, fica a vosso critério. Não se esqueçam sempre de deixar o like, que ajuda muito aqui o nosso projeto do Ponto Break e principalmente a Camisa Apostas. Deixar na caixa dos comentários que apostas é que concordam, as que não concordam, e pronto. Espero que o Green esteja sempre do nosso lado, e até uma próxima aqui no US Open para falarmos de apostas e de ténis.